Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com mais uma videoaula, tá bom? Essa aula é muito importante, cai bastante em prova esse tema, que é cultura africana e afro-brasileira e indígena. Separei aqui uns tópicos rapidinho para reforçar o podcast, né, que é a cereja do bolo poderosa, né? Então eu vou só separei aqui e vou apontar para vocês alguns tópicos. Vamos lá, sem mais delongas, bora pro vídeo. Aqui é rapidinho, galera. Para só o mais importante mesmo. Então vamos lá, fazer a leitura aqui na íntegra e vou apontando alguns tópicos que eu acho importantes de você lembrar. Comigo. O roteiro, breve roteiro sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena, com foco nos pontos que mais caem, em concurso em diversos órgãos, provas, que fala sobre esse tema. Vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu pegar aqui o canetãozinho aqui para ir apontando. Pronto. Primeira coisa que você tem que levar para sua prova, essa lei. A Lei 10.639 de 2023, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira para todas as escolas. A segunda lei, que é a 11.645 de 2008, que ela amplia, tá, a obrigatoriedade para a cultura indígena, tá bom? A diferença de uma é que uma amplia para a questão indígena. O conteúdo é obrigatório no ensino fundamental e médio, tá? Tanto nas escolas públicas e escolas privadas. Isso aqui cai em prova, tá, gente? Muitas vezes coloca só a escola pública e diz que na privada não é obrigatório, mas é sim, tá bom? Vamos lá, continuando. Vamos lá, continuando aqui um pouquinho. Pronto. A cultura africana. O que devemos entender? A diversidade da ética e da parte linguística, né? A diversidade aqui. A influência do Brasil com a culinária, a acarajé, feijoada, a música, a dança, maracatu, a capoeira, a parte religiosa, né? Religião de matriz africana, como candomblé, umbanda, resistência à escravização, os quilombos dos Palmares, o líder zumbi dos Palmares. Então, essa questão aqui é muito importante, cai muito em prova. O Brasil tem muita conexão com a África, tá? Tudo que temos hoje faz uma conexão com a África. Interessante, né? A cultura afro-brasileira. Temos aqui também a fusão da cultura entre as tradições africanas, indígenas e europeias, que é aquela mistura, né? O Brasil, ele é construído por 3 eixos, eu sempre falo: africano, indígena e europeu. Ele não é só europeu, não é só indígena e não é só africano. É uma fusão, uma mistura, né? O problema aqui é que muitas vezes eles ocultam um ou dois e falam só sobre uma cultura. E esquece que nós somos construídos por várias culturas e misturas. Expressa-se na religião, né? Na arte, na música, na literatura, nas festas populares. Você vê, temos também a resistência cultural, a preservação das tradições em meio à escravização e o racismo, né? Essa luta de pertencimento, essa luta de identidade, essa luta de dar voz à minoria. É isso que nós estamos falando aqui. Temos um marco simbólico, que é a questão do Zumbi dos Palmares, o dia 20/11, né? Que marca a resistência. Temos também aqui a cultura indígena, né? A parte da culinária, que é forte também. Diversidade de povos e línguas e tradições. Contribuições agrícolas, a mandioca, o milho, parte da medicina tradicional, artesanal. Tudo isso tem conexão com o passado, tá bom? Temos aqui também a resistência, que é a luta pela preservação da cultura da terra. Os povos indígenas vivem lutando para ter as suas terras preservadas.
os negros para ter as suas culturas, sua importância. Temos aqui a importância da formação da identidade brasileira. O Brasil tem muito o que entender sobre o seu próprio povo, viu? De vez em quando eu pergunto por que nós somos preconceituosos, cheios de preconceitos. Deve ser porque a gente não entende muito bem como foi construído o Brasil. E por isso que cai em prova. Temos aqui o racismo estrutural e a educação. O ensino tradicional, que é o ensino que, por incrível que pareça, ainda prevalece, é aquele ensino eurocêntrico que prioriza as questões europeias, né, e invisibiliza o que nós temos no nosso país, que é a mistura dos indígenas, dos africanos, né, dando uma visão maior para a questão europeia, que vem de fora. Temos que mudar, temos que colocar a visão do que vem de dentro aqui. Quem somos nós de verdade? Estigmação da história da população negra, perpetuando a desigualdade, né? Quando faz isso, a gente perpetua a desigualdade social no nosso país. Temos que fazer o contrário. Temos que mostrar quem somos. Terminando aqui, tá, pessoal? As leis buscam combater o preconceito e valorizar a diversidade e construir uma educação inclusiva. Então, quando a gente discute esse assunto, a gente debate, contextualiza, nós estamos trazendo uma educação de qualidade inclusiva, uma educação que valoriza a diversidade, valoriza quem nós somos de verdade, tá? Só para fechar aqui, né, eu coloquei o que mais cai em prova: a lei, a questão dos quilombos, a contribuição da cultura africana e afro-brasileira e a contribuição dos povos indígenas, né, que é muito importante, a importância do ensino de história para combater o racismo estrutural e valorizar a diversidade do povo brasileiro. Tá aí. Aqui eu coloquei um mapa, né, mental com os eixos que nós acabamos de discutir. Vou deixar aqui o link desse documento na íntegra para você acompanhar, né? E agora você fica com um podcast, tá ok? Poderoso, milagroso, a cereja do bolo, né? Como eu sempre digo. Fique com Deus. Um abraço. Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha nas leis 10.639 e 11.645. São aquelas leis, sabe, que tornaram obrigatório ensinar história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas do Brasil todo. A nossa base aqui é um relatório técnico bem detalhado que foi ver como isso está funcionando ou não funcionando na prática. E a nossa missão é tentar entender por que essas leis que são marcos super importantes na luta antirracista, porque elas ainda encontram tanta barreira para serem aplicadas de verdade. Qual é o problema entre o que está na lei e o que rola na sala de aula? Ok, vamos lá então. E para começar, tem um dado do relatório que, olha, me chamou muito a atenção. Sabe qual o maior gargalo? Não é grana, não é falta de livro. Parece que o problema é mais uma inércia mesmo das instituições. O relatório aponta que 71% das secretarias municipais de educação, 71% fazem muito pouco ou quase nada para implementar a lei. Isso sugere algo mais profundo, né? Antes de avançar, vamos dar só um passinho atrás para contextualizar. Historicamente, a nossa educação sempre foi muito focada na Europa, né? Deixando de lado ou até distorcendo o papel fundamental dos povos africanos e indígenas na nossa formação. Aí vieram os movimentos sociais, principalmente o movimento negro, e pressionaram muito pela Lei 10.639. Depois, em 2008, veio a 11.645 para incluir também os povos indígenas. A ideia era essa: reequilibrar a história, valorizar todas as nossas raízes. E o que eu acho fascinante nisso é justamente o propósito explícito, né? Usar a educação como uma ferramenta mesmo ativa contra o racismo estrutural. O relatório até cita um exemplo muito bom do professor Esdras Guzmão. Ele fala da importância de dizer pessoas escravizadas e não escravos. Parece um detalhe, né? Mas não é.
reforça que foi um processo violento, imposto, não uma condição natural da pessoa. E a lei também mira muito em desconstruir aquela visão negativa, às vezes até demonizada das religiões de matriz africana, que ainda persiste muito no ambiente escolar. Faz todo sentido. É mudar a narrativa mesmo. Mas aí a gente volta para aquele número, 71%. Essa intenção tão importante parece que bate num muro na prática. O relatório liga isso direto ao tal do racismo estrutural. Como é que isso funciona na escola, segundo a análise? Exato. É essa grande barreira. E quando a gente fala de racismo estrutural, não é só o preconceito de uma pessoa ou outra, sabe? É como as regras, as normas, o funcionamento normal das instituições, e a escola é uma instituição poderosa, acabam mantendo e reproduzindo a desigualdade racial. Muitas vezes sem que ninguém perceba ou finja não perceber. O relatório mostra isso nos detalhes, assim. Por exemplo, quem ocupa os cargos de limpeza e cozinha versus quem está na direção. Tem um desequilíbrio racial claro aí. Ou então, como o tratamento dado a crianças negras e brancas pode ser diferente desde pequenas, reforçando ideias de hierarquia, sabem? E um dado crítico que o relatório levanta, em 41,4% das escolas pesquisadas, os profissionais admitiram que o racismo não é visto como algo que de fato prejudica o aprendizado. Às vezes rola até uma culpabilização da vítima, do tipo, o aluno que não se esforça, ignorando todo o contexto de discriminação. Nossa, isso é pesado. Quase metade das escolas não reconhecendo o impacto do racismo no aprendizado. Mas assim, o cenário não é só negativo, né? O relatório também traz luz sobre iniciativas e resistências. Não de forma alguma. Felizmente, há avanços. A gente vê um aumento importante de pesquisas acadêmicas sobre o tema depois das leis. Isso ajuda a gerar conhecimento, a formar gente, e a sociedade civil não fica parada, né? Tem muitos projetos bacanas acontecendo. Oficinas de capoeira nas escolas, bibliotecas com mais livros de autores negros e indígenas, clubes de leitura focados nessas culturas. São focos de resistência importantes. A própria cultura vira ferramenta. Essa ideia da cultura como resistência é muito forte mesmo, como o material que a gente analisou explora isso. Os quilombos, por exemplo, são mostrados não só como lugares de fuga, mas como centros importantíssimos de preservação da cultura, de organização política, de vida mesmo. Na culinária citam a feijoada, né, como um símbolo de resiliência, de pegar o que era resto e transformar em algo cheio de identidade e sabor. A famosa ressignificação. Exato, e a capoeira, que já foi mencionada como essa mistura genial de luta e dança, uma tática de sobrevivência e afirmação cultural fortíssima. E não dá para esquecer a perspectiva indígena. O relatório destaca muito o papel dos povos indígenas como guardiões da natureza, com uma visão de mundo, uma cosmovisão muito mais integrada e sustentável, resistindo ao modelo de exploração que a gente sabe que é predatório. Entendi. Quer dizer, a cultura não é só conteúdo para ensinar, é prática de vida, é resistência ativa. E isso tudo me faz pensar. Uma lei na educação, por mais importante que seja, não dá conta de tudo sozinha, né? Precisa de mais coisa ao redor. São um exemplo claro, porque elas atacam a desigualdade na outra ponta, criando oportunidades reais para quem, mesmo aprendendo sobre sua história na escola, ainda vai encontrar um monte de barreiras para chegar lá na frente, né? E mencionam também programas mais recentes, como o Mais Igualdade, o Aquilomba Brasil, que mostram essa necessidade de olhar para o problema de forma sistêmica em várias frentes ao mesmo tempo. Então, resumindo a ideia central, parece que é isso. As leis 10.639 e 11.645 são fundamentais, são o chão que a gente pisa. Mas o racismo estrutural é como um vento contrário muito forte que freia o avanço. A mudança acontecer de verdade precisa de esforço contínuo em todo lugar. O relatório até lista recomendações, né? Formar melhor os professores, fiscalizar se a lei está sendo cumprida, fazer parcerias com os movimentos sociais, investir de verdade. Exatamente. É um trabalho constante, sistêmico. E aí talvez fique uma reflexão para a gente levar, né? Como é que a gente pode ir além de só colocar o conteúdo afro-brasileiro e indígena no currículo? Como é que as práticas dentro da escola, o jeito de ensinar, as conversas no corredor, a relação professor-aluno,
como tudo isso pode se tornar ativamente antirracista. Como a gente passa de só aprender sobre o outro para uma desconstrução ativa, diária, dessas estruturas que ainda limitam tanto.